Bem-vindos ao curso de Programação em C, C++. Meu nome é Fernando Eduardo e nessa aula de hoje a gente vai complementar a primeira aula de estrutura. Nós vamos ver os comandos para pôr um comentário, como arrumar assim, um programa para deixar ele mais legível, que é a indentação, e como criar e chamar uma função dentro de um programa. Então aqui eu dividi em alguns tópicos aqui a aula, né? Então vamos ver primeiro os comentários, como que a gente põe um comentário no programa. Então aqui eu já criei um arquivo aqui no dev++, chamado aula 2, aqui nossa estrutura básica. Para pôr comentário, vamos começar a aula. Para pôr comentário existem duas maneiras, tá? A gente pode pôr em duas barras, escrever qualquer coisa lá, programa teste, ou a gente pode começar em uma linha e por quantas linhas a gente quiser estender o nosso comentário. Então ele vai começar com uma barra e um asterisco, termina com asterisco e barra. Então tudo que a gente colocar aqui entre a barra e o asterisco vai ser um comentário maior, né? A gente pode colocar aqui, ó, colocar testando as linhas do comentário. Só vou arrumar um pouquinho. Então, por que é importante colocar comentário? Ó, eu vou dar um F9, eu vou executar. Vocês vão ver aqui que não aparece nada, o comentário não aparece na visualização. A função dele é mostrar o que o programa faz, o que uma linha de comando faz, para facilitar o entendimento do programa. Tá? Vou fechar aqui o programa. Outra função, às vezes a gente tem programas muito grandes e a gente vai testar várias partes de comandos operacionais que a gente tem lá, como if, not, for. E às vezes para testar a gente usa ou as duas barras ou o barra asterisco para excluir uma parte do programa. Tá? Ele não vai executar essa parte que está como comentário. Ok? Então vou apagar aqui do programa. Eu vou dar um comando aqui, ó, esse system pause, para a gente passar para um outro tipo de comando. Eu vou deixar ele como comentário, então não vai ter mais aquele pressione alguma tecla. E vou colocar um comando diferente agora, que se chama getch, parênteses, sem nada dentro. O que ele vai pegar? O que vai acontecer quando a gente clicar numa tecla? Vai acontecer igual o system pause, só que sem a frase. Tá? Qualquer tecla que a gente teclar, ele vai sair do programa. Então vou lá, vou dar um F9. Pronto, ó, o programa não tem nada. Agora, clicar uma tecla, ele sai. Tá? Então veja bem, eu não excluí com o comentário eu acabei excluindo essa parte do system pause. Mas se eu quiser voltar, é só tirar as duas barras. Tá? Eu vou pôr comentário, vou excluir essa parte usando o comentário. Tá? Vou dar um F9. Pronto, já voltou lá que ele pressione qualquer tecla para continuar. Então agora a gente já sabe esse comando novo do getch, vamos usar ele. Então ele vai ser meio padrão agora nos nossos próximas aulas e programas. Tá? Agora com relação a criar e chamar uma função.
como eu disse na primeira aula, essa aqui é a função principal. Então, tudo que tem nessa função, o programa vai ler todas as linhas de código desse programa aqui, dessa parte da função, tá? Só que às vezes não é necessário que você precisa ler todas as partes, tá? Tipo, você pode criar funções. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil, tá? Então, para criar uma função, a gente pode pôr o mesmo valor que a gente colocou na principal. Então, vai ser int, vou colocar um void entre parênteses, né? E o nome da função, vou colocar oi galera, vai ser o nome da minha função, ok? Então ele vai ter a mesma chaves para abrir e fechar. E dentro desse oi galera eu vou colocar um comando que eu quiser. Então vou colocar printf oi galera. Então vou fazer assim, eu só criei a função. Vamos testar, vamos executar para ver o que acontece. Como vocês estão vendo aqui, não imprimiu nada. Tipo, eu tenho minha função ali, só que ele não leu a função. Então, para ele ler a função, a gente precisa chamar essa função oi galera na função principal. Então a gente vai criar aqui, chamar oi galera, parênteses vazio, ponto H. Agora vamos executar de novo. Tá lá, oi galera, tá? Então, a função é importante nesse caso, assim, às vezes você não precisa ler várias linhas da tua função principal. Tipo, você pode chamar por função, tá? A gente vai ter algumas sequências assim condicionáveis, né? Você pode ir por um caminho ou por outro. Se for num caminho, você acessa uma função. Se for em outro, você acessa outra. Então isso vai deixar o teu programa mais rápido, assim, tá? Para trabalhar com funções, ok? Vamos ver mais aqui o tópico da aula para ver se a gente tem mais alguma coisa aqui. Então, comentário a gente já falou. Então tem as duas barras, ou barra asterisco o teu comentário e asterisco barra para fechar, tá? A função do comentário para deixar teu programa legível. Se você quiser colocar um cabeçalho lá com para que serve o programa, quem é o autor, a data que foi feito. Algumas partes do teu programa assim que você pode parar num dia e no outro dia for ver, você não vai conseguir identificar para que serve. Então é bom colocar um comentário, tá? Para excluir a parte de um programa. Às vezes você vai testar vários comandos e não precisa apagar várias linhas. Você só coloca o comentário e você vê o que fica melhor para o teu programa. Aí a outra função, né, que eu acabei demonstrando, que foi o getCH, que ele substitui o system pause, né? Não aparece nenhuma mensagem na tela, mas qualquer tecla que for clicada quando chegar nesse comando, ele sai do programa, tá? Criar função. Vamos voltar aqui no programa. Então a função para criar, ela é igual à função principal, só que de vez de main você coloca o nome da função que você quer, tá? Coloque sempre começando com letra para ficar melhor a identificação, tá? E sempre o nome de acordo com o que a função quer dizer, assim, qual o significado, o que é o conteúdo que ela vai trazer, tá? Aqui foi só um print, né? Só para imprimir na tela o oi galera. E para chamar a função na sua função principal, você põe o nome da função e esses dois parênteses e o ponto H, que é um comando, né? O ponto e vírgula, quer dizer, ok? Com relação à indentação, você pode fazer os programas, se você quiser tudo aqui grudado. Vamos colocar aqui, ó.
você pode fazer, tá? Só que fica ruim de ler isso aqui. Então, o que eu acho assim, o que eu aconselho é você deixar o programa bem legível, assim, tá? Dê 3 espaços. Às vezes tem os programas já fazem isso. Ele já tem isso padrão, assim, de 3 espaços. E quanto mais comandos dentro de operações condicionáveis, como if, for, você vai colocando mais à direita, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou apagar essa função. Vou apagar aqui o oi galera. Tá. Então imagine, eu vou colocar aqui uma condição aqui de um programa. Se x maior que y, faça. Então, eu quero que vocês vejam isso aqui. A indentação você sempre faz para ser ela mais legível possível, tá? Então, vou colocar aqui if. Vamos fechar esse if aqui. Então, faz de conta que a gente tivesse duas variáveis, né? Se x fosse 2 e y1. Se essa condição for aceita, então ele vai imprimir, vou colocar aqui printf x maior do que y. Ok? Ponto e vírgula, que é um comando. Então isso que eu estou falando, na indentação você sempre deixa espaços a mais, ó. Depois do if, como que abriu uma condição, põe o teu comando umas 3, 4 espaços depois, assim, para o teu programa ficar legível, porque às vezes você vai mexer no outro dia, você se embaralha com isso, ou outra pessoa vai mexer no teu programa para ver, e fica mais fácil para leitura, tá? Vou apagar esse if aqui, que como a gente não declarou variável, vai dar um erro. Eu vou dar um exemplo aqui de uma declaração de variável, mas isso a gente vai ver na próxima aula melhor. Então, declarei uma variável, ok? Só dei um valor aqui. Vou colocar aqui declaração na hora int x. Tá. Ó, declarei uma variável aqui em cima e dei um valor para ela. Tá? Se eu der um F9, não vai acontecer nada, porque não pedi para mostrar, não pedi para fazer nada assim no programa, só criei a variável. Só que o que acontece se em vez de 1 eu colocar uma letra A? Vai dar um erro, tá? Os compiladores, os programas aí como o Dev++, eles têm um aviso de erro, tá? Geralmente esse aqui, ó, esse aqui é um jeito de você ver o erro, mas aqui ele não é tão bom aqui, o do Dev++. Alguns programas já preveriam esse erro aqui, tá? Nesse caso, essa coluna preta aqui não adianta muito não, tá? Vamos dar um F9 para ver o que acontece. Eu declarei uma variável inteira com o nome de x, só que eu dei um valor de um caractere. Vamos ver o que acontece. Ó, aí agora sim funcionou. Ele deu um erro aqui. Então, aqui embaixo que vocês estão vendo aqui, ele vai aparecer o erro, tá? Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Então, a função main, A foi declarado primeiro. O A, tipo, ele não teve uso na função, né? E foi um erro de construção também, porque ele é um caractere, tá? Então, tome nota assim que o programa ajuda a achar os erros às vezes. Às vezes você esquece colocar x igual a 1, mas não colocou ponto e vírgula. Vamos ver o que acontece. Olha lá, ele já errou aqui de novo. Ó. A sintaxe está errada antes do getch, que faltou ponto e vírgula. Então, o próprio dev, ou os compiladores, outros que eles forem usar, ele vai dar essa mensagem de erro. Ok? Então, vamos voltar aqui
ao resumo da aula, né? A gente viu comentários com barra barra asterisco barra asterisco asterisco barra, que também serve para escolher uma parte do programa. O getch que substituiu o system pause. A gente criou uma função, vai ficar o int, o nome da função entre parênteses o void, né? Para chamar a função a gente coloca na função principal o nome da função, entre parênteses vazio, ponto e vírgula. A indentação é uma melhor forma de você estruturar teu programa, né? Para você e outras pessoas conseguirem ler melhor ou entender melhor o programa, tá? E as mensagens de erros, assim, que os compiladores, os programas aí, eles fornecem assim uma ajuda quanto a isso, né? Às vezes você erra, esquece um sinal, alguma coisa, e o compilador serve para isso também, ok? Então, essa aula acabou. Na próxima a gente vai falar sobre variáveis, né? Essa aula vai ter uma extensão maior, talvez 2, 3 aulas só para falar de variáveis, tá? Então, até lá.